Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, trazer para vocês atualizações importantíssimas aí, o Facicano trazendo atualizações para vocês do mercado da bola. O Palmeiras muito próximo de acertar a contratação de Fabinho e do Nino, e o interesse também no Danilo, né rapaziada. Vou estar deixando tudo para vocês aí, né? Se possível aí, a possível troca também entre o Almada e o Flaco Lopes do Atlético de Madrid, rapaziada. Então, mas antes disso, rapaziada, chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Dessa, já que Reforços! vocês estão querendo muito saber de reforços, pra quem perdeu. Então é o seguinte, bota na tela aí o Marcos Vinícius Borim, diretor do Palmeiras, muito próximo a Leila Pereira. Ontem vários nomes foram colocados em pauta aqui, a discussão, blá. E já que vocês estão falando do Atlético de Madrid, do Julian Álvares, que o nome do Julian Álvares é muito falado no Barcelona, porque existe uma chance enorme do Lewandowski não continuar, por enquanto há um mistério, né, sobre a renovação do Lewandowski. E o primeiro nome colocado no Barcelona é o do Julian Álvares, que tá ali do lado na Espanha. E aí, se sai o Julian Álvares, abre a vaga pro Flaco Lopes jogar no Atlético de Madrid. Haja visto o seguinte, pra quem tá dizendo, o Atlético de Madrid já contratou o Flaco Lopes, o Julian Álvares e o Flaco jogam na mesma posição. Porque o Julian Álvares não é aquele 9 que fica lá parado. O Julian Álvares é de um 9. movimentação. Ele é um 9 que circula por todas as partes do campo. E quando joga hoje jogou Julian Álvares e o Griezmann. Aí ele fica um pouquinho Aí, mais. sim. Quando joga Julian Álvares e o Sorloth, que é aquele centroavantão mesmo, aliás, parceiro do Haaland na seleção da Exato. Noruega, o Sorloth é o pivôzão. linha de frente. Aí o Julian Álvares, ele Circula, exatamente. circula. Como ele jogava muito Isso. nessa base no River Plate. Então, não tem essa ainda de que já fechou, já tá garantido. Não tem nada disso. Existe, por isso que eu falei, existe um desejo do staff do Flaco Lopes de depois da Copa vendê-lo. O Palmeiras sinalizou positivamente, falou, não, beleza. Então traz a proposta que a gente quer ouvir, que a gente entende que vale, e aí se der tudo certo, o negócio sai do papel. E a possibilidade é aquilo que eu falei. Vai ser então uma troca, Flaco por Almada? A informação foi dada pelo Veloso, que o Palmeiras negocia com a Almada e o Atlético de Madrid negocia com o Flaco Lopes. E é a informação dele, Veloso. Perguntei isso ao Borim ontem. Aí eu fiz a somatória. E a história do Gabriel Jesus? Ele pode ser o cara, caso saia o Flaco Lopes do Palmeiras? Então vamos ouvir as explicações do Borim sobre Gabriel Jesus. Ele já emenda também falando do Danilo, que foi um cara que bateu na trave aí do Palmeiras também. Então vamos às primeiras informações no rescaldo da bela entrevista de ontem no Marcos Vinícius Borim, diretor do Palmeiras, sobre essas possibilidades de chegadas e saídas do Verdão pós-Copa do Mundo. Bota o Borim na tela aí. Para esse início de semestre, né? Já Aí, é mais um acerto, 100% nos clássicos, mas eu ainda acho que a performance do Palmeiras, principalmente na questão de meio de campo, ela passa muito pela necessidade de um camisa 5, né? A gente vê até pela partida de ontem. Ontem foi um jogo que o Abel optou pelo John Arias em um campo muito encharcado, então você não teve o melhor do John Arias ali, mas se tivesse um camisa 5, você teria um Marlon mais centralizado e um Andréas mais próximo da área, que é um jogador que bate muito bem de fora da área. Então é a questão. Então, aproveitando, né, que você tem essa opinião do valor alto. Tudo bem, o Palmeiras tem esse grande desejo para concretizar a contratação do Nino, mas há no radar algum camisa 5? Bom, esse aí ele tá falando do Fabinho. Vamos colocar do Gabriel Jesus e do Danilo, que é o primeiro assunto aqui pra gente abrir. Depois nós vamos falar do Nino, do Fabinho, entendeu? Então, vamos lá. Tem na tela aí? Se não tiver, tudo bem, eu subo essa aqui. Mas, enfim, vamos trazer a discussão aqui pra mesa, então. Vicky e Tortorelli. Sim. Que temos de conhecimento dessa história, dessa possibilidade? O Borim falou ontem que não acredita muito que o Palmeiras vai querer vender o Flaco. Mas a informação por fora é que o encaminhamento dos staffs com o do Palmeiras, ele é um encaminhamento que, é meio que combinado, porque fica inviável
conseguir segurar um jogador que vai fazer uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Dá pra segurar o Flaco Lopes? Vamos lá, coloca aí o Borim, por favor, na tela então, falando do Nino e do Fabinho aí, pra gente repercutir aqui. Vamos lá. Para esse início do semestre, né? Já é mais um acerto, 100% nos clássicos, mas eu ainda acho que a performance do Palmeiras, principalmente na questão de meio de campo, ela passa muito pela necessidade de um camisa 5, né? A gente vê até pela partida de ontem. Ontem foi um jogo que o Abel optou pelo John Arias em um campo muito encharcado, então você não teve o melhor do John Arias ali, mas se tivesse um camisa 5, você teria um Marlon mais centralizado e um Andréas mais próximo da área, que é um jogador que bate muito bem de fora da área. Então é a questão. Então, aproveitando, né, que você tem essa opinião do valor alto. Tudo bem, o Palmeiras tem esse grande desejo para concretizar a contratação do Nino, mas há no radar algum camisa 5? É o Fabinho, né? É o que Fabinho, todos colocam. Eu, particularmente, concordo muito com você. Eu também acho pagar 12, 15 milhões pelo Nino muita coisa. Eu acho bastante dinheiro mesmo, mas falando aqui de futebol, eu acho que nós estávamos com um problema de posicionamento no meio de campo, eu acho que ficava muito espaço, a gente teve muito espaço, mesmo o jogo que a gente ganhou do São Paulo, o primeiro, não, o segundo não. Mas eu acho que o Abel, de certa forma, melhorou. Acho que o time melhorou. Os espaços foram diminuindo contra o Fluminense. Sim. Nós também demos muito espaço, o Fluminense dominou o meio de campo. Para esse início. E a parte do Nino? Bom, vamos lá. Na mesma entrevista ontem, ele falou que o Palmeiras já fez a proposta ao Zenit e que esse movimento que o Fluminense fez para contratar o Midjan do Nacional e também o Castillo do Lanús, que essa grana o Fluminense trocou por 2 reforços em vez de dar uma bagaçada ali para tentar repatriar o Nino, que teve todo esse acerto. Ele falou que o Nino já deu ok, né? Já deu ok e tudo mais. Então, Vic, questão de dias aí, né, de aguardar as próximas semanas, para pelo menos o zagueiro chegar. Tem o volante na mira. São esses nomes que chegam para resolver o Palmeiras de fato? Sim. Ou o Palmeiras vai precisar mais trazer algum outro atleta nessa próxima janela de transferência? Eu acho que a situação emergente é um 5. Situação zagueiro é importante, mas cabe a ressaltar que a evolução do Murilo nesse início de temporada realmente o cara tá bem, ponto. Tá bem regular. É confiável? Não. Por isso que você trazer um grande zagueiro é importante para elenco. Agora, vamos para as prioridades secundárias. Não sei se é correto falar assim, mas olhando ali, eu ainda acho que o Palmeiras precisa agora ter uma atenção especial nas laterais. Eu vou falar pra você também, não vou massacrar o Kelvin por aqui, principalmente com base na final, porque o Kelvin não foi tão desastroso quanto ele foi em outras partidas, tanto no começo do campeonato e até algumas partidas do Brasileiro. Só que de longe, não é um jogador que, pra mim, é o ideal pra ser titular com a camisa do Palmeiras. Então, acho que procurar no mercado um lateral direito que você possa ter mais confiança e também o lado esquerdo para brigar por posição com o Piquerez, porque você vê que, ao todo, dos jogadores do Palmeiras, o único que você não viu nem ser indicado, você não viu que não teve tanto destaque, foi o lado esquerdo com o Piquerez. E, poxa, o Piquerez é um cara com muita qualidade. Então, acho que tirar ele da zona de conforto, talvez chegando no banco à altura, possa ainda mais reforçar esse elenco. E vamos voltar ali no Mundial de Clubes. Quando ficou sem o Piquerez, teve como opção o Vanderlan. Se amanhã tiver uma dor de barriga no Piquerez, filhão, é a GFT ali. Então, eu acho que o Palmeiras tem que pensar nisso. Não pode agora ficar contando só com a margem máxima de ter 2 jogadores titulares na lateral direita e esquerda. Pra mim, o Fabinho muda meio campo. Completamente. É um jogador campeão de Champions, protagonista, titular de um dos melhores times que eu vi jogar recentemente no futebol. Joga que muito. Foi o Liverpool do Klopp. Enfim, vem com essa bagagem, com leitura tática, técnica, um cara que chega pra dominar qualquer ação. E seria impossível o Fabinho chegar pra não ser titular. Impossível. Eu acho que até pela questão física, quem pode acabar dando uma rodada nesse Palmeiras, futuramente, é o próprio Paulinho. Paulinho não vai voltar a ser titular nessa temporada. Eu acho pouquíssimo provável, tá?
Eu acho que o Essa temporada que você diz, a temporada mesmo, até dezembro. Até dezembro. Eu acho pouco provável que ele seja titular. Por quê? Se 2 desses caras... o Nino vai chegar, então deve tomar a posição do Murilo e o Gustavo Gomes faz a zaga com ele. Caso tenha o Fabinho à disposição, Nino titular ali, Fabinho, Andrés e Marlon Freitas. Vão sobrar 3 vagas. Por hora, no cenário perfeito, ideal, o Flaco, o Vitor Roque e o John Arias. Sem contar as saídas. Se sai o Flaco e vem o Almada, eu acho que o Palmeiras pode fazer de novo o chamado 4-4-2, fecha com aquele losango, ou como o Guardiola tem jogado com 2 blocos de 4, né? Se o Abel gosta muito do Guardiola, ele pode olhar para um sistema que eu acho amplamente funcional, né? Ele trazer o Marlon ao lado do hipotético Fabinho, como ele jogava no Botafogo, e ele tem o Almada junto do Andrés Pereira. Faz um quarteto de meio campo fortíssimo, bloca as ações e ainda tem o John Arias e Vitor Roque para jogarem soltos. Bom, rapaziada, também quero estar pedindo sua opinião, né? O que você achou dessa possível troca entre o Flaco Lopes e o Almada? O Flaco Lopes sendo vendido por uns 40 milhões de euros, rapaziada. Quero estar pedindo sua opinião. E sobre a possível chegada do Fabinho, se ele seria o titular ali na vaga junto com Marlon Freitas e Andrés Pereira no meio de campo do Palmeiras. E é isso, rapaziada. Quero pedir sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.